Olá, professor Marcos, boa tarde. O nosso grupo ficou com o tema A Fome no Contexto Latino-Americano, Cuba. Nossa equipe é Elias Gustavo, Luana e Thaís Luane, da segunda série B. Os assuntos que serão abordados ao decorrer deste vídeo são 1. Como a fome está presente em Cuba. 2. O que impulsiona a fome em Cuba. 3. Consequências da fome em Cuba. E o quarto são as fontes e referências. Bom dia, professor Marcos. Nosso grupo, que é constituído por mim, Luana, número 19, Elias Gustavo e Thaís Luane, vamos abordar um pouco a respeito do contexto da fome na América Latina, tendo escolhido Cuba para dar enfoque nas nossas pesquisas. Bom, antes de mais nada, é importante que nós frisemos quais são os tópicos que vamos abordar ao decorrer da apresentação, que são os dados referentes à fome no contexto de Cuba e também como é que essa fome é propiciada, quais são os fatores que acarretam ela e também quais são as consequências que vão ser propiciadas por essa fome que está acontecendo em Cuba. Bom, os dados que a gente obteve a respeito da fome em Cuba é que desde o fim de 2018, Cuba vem enfrentando uma escassez de alimentos e também foi impulsionado pelo período da pandemia que iniciou lá em 2020. Então, para conseguir esses alimentos, os cubanos tinham que enfrentar horas em filas para conseguissem levar a comida para casa. E por muitas vezes essa comida era pouca, e esses alimentos, por muitas vezes, para eles conseguirem obter, tinham que passar por conflitos, já que a comida era pouca. Muitas pessoas, podemos dizer, batalhavam, entre aspas, para conseguir esses alimentos, para ter essa garantia da comida. E a ministra do Comércio de Cuba, a Betsy Dias, ela reconheceu que além das sanções dos Estados Unidos que estão afetando a economia, gerando essa crise econômica em Cuba, que afeta diretamente na questão da fome, o racionamento se deve aos problemas financeiros do governo, dessa crise econômica. Então, como reação, o governo anunciou lá em 2018 que haveria um plano de racionamento, que seria temporário para conseguir uma maior equidade nessa distribuição de alguns produtos, para evitar a acumulação compulsiva que as pessoas conseguissem alimentos de uma forma mais igualitária. Bom, e a ilha tem uma população de mais de 11 milhões de habitantes e entre 60% e 70% dos alimentos que a população consome são importados. E o governo cubano anunciou pela última vez, por volta de 2018, que o valor da dívida, o valor da crise econômica de lá, estava por volta de 18,9 bilhões de dólares. E à medida que essa questão da crise econômica vem crescendo, o governo de Cuba não pode pagar os fornecedores de alimentos da ilha. Então, em determinado momento, por essa falta de pagamento, os fornecedores não vão fornecer mais esses alimentos, o que faz com que a população fique sem comida. Olá pessoal, meu nome é Elias Gustavo e eu vou falar quais são os fatores para a fome em Cuba, apontando como principal causa dos problemas econômicos de Cuba o bloqueio ou embargo dos estadunidenses, que começou centralizado na proibição da venda de armamentos em 1958, durante o embate entre as tropas de Fidel Castro e Fulgêncio Batista, e foi sendo ampliado por meio de leis e decretos a partir de 1959, quando Castro destituiu o governo de Batista e assumiu o poder da ilha. Cuba se manteve firme até 1991, quando a União Soviética, seu principal parceiro econômico, sucumbiu. O bloqueio econômico norte-americano ainda foi reforçado durante o governo de John Kennedy, chegando a proibir empresas estrangeiras de negociar com os EU caso estivessem inseridos no mercado cubano. Também houve o surgimento do novo coronavírus, que piorou ainda mais a crise em Cuba. Há um problema econômico em Cuba. Não quer dizer que Cuba não tenha passado por outros momentos difíceis em outras oportunidades. Isso não é novidade, mas hoje em dia, no tempo da pandemia, o PIB encolheu em quase 11%. Cuba também importa a maior parte do que consome. Há uma escassez de alimentos, de remédios, é um conjunto de problemas. As restrições
da Covid-19 fecharam os aeroportos e tiraram dos cubanos a principal fonte de renda do país, que seria o turismo. Olá, professor Marcos. Eu me chamo Thais Luane e eu venho trazer um pouco mais sobre as consequências da fome em Cuba. Esta situação tem entre suas causas o recrudescimento do bloqueio econômico, comercial e financeiro impostos pelos Estados Unidos e o aumento das perseguições financeiras, afirmou o presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante uma reunião da Comissão Agroalimentar do Conselho de Ministros de Cuba em abril. Além da quebra de equipamentos e outros problemas internos, a falta de alguns produtos no mercado se deve a essa medida unilaterais promovida pelo governo dos Estados Unidos, o que também provocou a redução de crédito do financiamento. Além dos problemas econômicos, a população também está sujeita a gerar doenças através do quadro de escassez alimentar. Apesar dos sintomas diretos, a desnutrição, a fome extrema também está relacionada com maiores riscos de doenças crônicas, como pressão alta, doenças cardíacas, diabetes e maior predisposição para a obesidade.